Então vamos lá tratar, né, da imunidade referente a algumas pessoas, tá? Então nós vamos aqui mencionar a imunidade referente aos partidos políticos e suas fundações, a imunidade referente aos sindicatos, a imunidade referente às entidades de educação, às entidades de assistência social. E a gente, de certa maneira, vai dar uma contextualização. O que é importante que a gente saiba sobre cada um desses, né? Vamos começar então com o partido político. Partido político, pessoa jurídica de direito privado, né? Tem a lei orgânica própria dos partidos políticos, que é a 90 a 96 do ano de 95. Nessa lei existe exatamente o artigo que possibilita a criação das fundações que são ligadas aos partidos. Além disso, importante saber que os partidos têm uma função importante, né, designada na Constituição, porque visam exatamente resguardar o sistema representativo, visa resguardar a democracia, os direitos fundamentais. Então, portanto, dada essa missão importante dos partidos políticos, né, não há incidência, há imunidade, portanto não incidência, né, há uma impossibilidade de se incidir impostos sobre patrimônio, renda e serviços referentes aos partidos políticos, tá? Então é importante deixar isso bem registrado, como uma forma até de se proteger a concepção, né, contida na Constituição sobre o pluralismo político, né, presente no artigo 1º, no seu inciso 5. Sobre a entidade, né, sindical de trabalhadores, o que é importante que a gente saiba? Também é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma inovação, porque no texto constitucional até então não tinha, visa exatamente resguardar o interesse coletivo ou os interesses individuais dos seus afiliados da categoria, certo? É importante que essa imunidade de serviços, de renda e de patrimônio, ela não se aplica às entidades sindicais que são referentes às empresas, tá? Então a imunidade às entidades sindicais só se refere aos trabalhadores, às entidades sindicais dos trabalhadores, certo? Fica registrado isso aí. Entidade de educação. Entidade de educação, o que é importante que a gente saiba? Pessoas jurídicas também de direito privado que exercem paralelamente a esse dever do Estado, né, a atividade de ensino. Então, por isso, né, essas entidades também gozam da imunidade, né, porque tem a sua atividade de ensino regulamentada, prevista em lei, e assim eles exercem a sua atividade. Com relação às entidades de assistência social, o que é importante que a gente saiba, né? São entidades também que se formam, né, na condição de pessoa jurídica de direito privado, cujo objetivo é exatamente prestar um auxílio a determinadas pessoas, né, idosos, crianças, pessoas que se encontram na condição de precariedade, hipossuficiência, né? Então, em razão disso, a Constituição previu, né, no seu artigo 203 e 204, certo? Que essas entidades, né, que se formam e não recebem contribuição dessas pessoas para o exercício dessa atividade, que gozem de imunidade referente a patrimônio, serviço e renda. O que eu quero deixar claro é o seguinte: existem entidades, por exemplo, de previdência privada. Essas entidades, elas não gozam de imunidade. Por que não gozam de imunidade? Porque só quem tem imunidade são as entidades que não fazem parte de um regime contributivo, certo? Porém, existem entidades de previdência privada que também o são de regime não contributivo,
tá? Ou seja, que você não recolhe isso dos trabalhadores, né? Você não exige isso e recolhe dos trabalhadores. Essas entidades, sim, gozariam de imunidade. Isso está previsto no artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição, tá? E isso também se verifica através da súmula 730 do Supremo Tribunal Federal, tá? Que diz o seguinte: a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 150, inciso 6, letra C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver contribuição dos previdenciários. Ou seja, sem contribuição dos previdenciários, há sim imunidade. Se há contribuição dos beneficiários, não há extensão desta imunidade, ok? Então vamos deixar isso muito bem esclarecido e vamos tratar agora da questão do alcance referente à pessoa jurídica de direito privado, certo? Vejam só, sobre essa relação de alcance, né, da imunidade à pessoa jurídica de direito privado, o que é importante que a gente venha observar, né? É importante que a gente venha observar que essas imunidades são imunidades subjetivas e que o alcance delas, né, é justamente referente aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços, né? Agora, desde que esteja associado à sua finalidade essencial. Vamos então desmistificar algumas situações referentes a esta finalidade essencial, né? Eu queria já tratar disso mencionando que o STF ele até vem abrandando um pouco, né, esse aspecto formal da Constituição, muito rígido com relação a esse cumprimento da finalidade dessas pessoas jurídicas de direito privado. Então, prova disso, nós temos, né, com a própria ampliação e aí a possibilidade de incidência, né, de não incidência da imunidade com relação à IOF, né, e com relação ao imposto de importação. Isso se deve a quê? Se deve a uma situação, né, de que não seria conveniente, né, onerar a pessoa imune, né? Não seria conveniente criar um impacto econômico financeiro sobre a pessoa imune. Então, por que se excluir esses impostos se a Constituição, né, não trouxe esse viés de exclusão? Tá? Então, essa é uma primeira situação. Uma outra situação que a gente poderia conjecturar seria referente a uma entidade de assistência social que tivesse um prédio próprio, uma sede, né, de sua titularidade. Então, se essa entidade de assistência social tem um prédio, um imóvel, se ela promove a locação desse imóvel, né, ela deixa de estar cumprindo com a sua finalidade essencial? Não. Porque você pode, por exemplo, utilizar o fruto, né, da locação desse imóvel para exatamente investir, né, nessas suas atividades de assistência, né, que venha a realizar. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Uma terceira situação, que é até uma situação assim, bem particular, seria, por exemplo, uma entidade de assistência social que promovesse exatamente a exibição de um filme no seu auditório e cobrasse por essa exibição desse filme, né? Tem um caráter lucrativo? Tem. Mas me diga uma coisa, por que exatamente não estaria não estaria sendo abarcada com a situação de imunidade, né? Só se esse resultado
econômico fosse aplicado em outra situação que não exatamente o próprio fim assistencial. Agora, aquilo que se arrecadou com a entrada, com o ingresso para o filme, e se foi revertido para fins de assistência social, continua na perspectiva de imunidade, tá? Agora, já falando disso, vamos tratar aqui dos requisitos da imunidade, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se trata dessas pessoas jurídicas de direito privado é o seguinte: sem finalidade lucrativa, que é um primeiro requisito, e que deve cumprir exatamente todos os requisitos previstos em lei. Então, sem finalidade lucrativa e cumprimento dos requisitos de lei. Quando a gente fala não finalidade lucrativa, sem finalidade lucrativa, a gente quer dizer o seguinte, que você não deve remunerar os sócios, né, os diretores com o lucro, né? Isso não quer dizer que uma entidade ela não possa ter receita, que ela não possa, por exemplo, cobrar uma mensalidade dos seus afiliados a título de anualidade, a título de mensalidade, e até mesmo o seu superávit, né? Pode ter, sim, superávit, mesmo sem ser, mesmo sendo de não finalidade lucrativa, desde que esse superávit, né, esse lucro que você venha a ter, você reverta para a sua finalidade essencial, tá? Então essa é uma primeira observação. O segundo requisito, que a gente fala requisitos de lei, a Constituição, na verdade, remeteu, né, essa possibilidade ao legislador infraconstitucional. E esses requisitos são presentes no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que foi um código recepcionado. E aí nós temos, de primeira mão, aí 3 requisitos, né? Primeiro requisito dele é o quê? Não distribuir parcela do seu lucro, né? Então o que acontece? O seu patrimônio, a sua renda, não pode ser, na verdade, distribuído a qualquer título, justamente pela impossibilidade do fim lucrativo. Segundo requisito, né, é de aplicar integralmente, certo, os seus recursos dentro do país, ou seja, esses recursos que você consegue oferir, que você tem para fins de cumprimento dos objetivos institucionais, estes não devem ser remetidos para o exterior, né? Deve ser eventual superávit aplicado em prol da população brasileira. O terceiro requisito presente no artigo 14 do CTN é exatamente o que? A necessidade que existe de você realizar a escrituração contábil das suas receitas, das suas despesas, né? Exatamente nos livros, para que você possa ter exatamente uma exatidão, né? Você possa ter exatidão sobre essas atividades, né? O que entra de recurso, o que sai de despesas, que é nada mais do que uma forma que o fisco tem de conferir se ele cumpriu os 2 primeiros requisitos. Quais são os 2 primeiros requisitos? De não ter o fim lucrativo, né? Ou seja, de não distribuir parcela do seu patrimônio nem da sua renda a qualquer título, né? E o segundo requisito, que é a verificação da aplicação dos recursos dentro do país, certo? Então essa é uma terceira situação aí. Queria só fazer mais um registro, porque existe uma lei específica, que é a lei das entidades de educação e de assistência social, que é a lei de número 9532 de 97, que ela traz, para além desses requisitos do CTN, ela traz requisitos específicos, né? Exemplo, de não remunerar dirigente, aplicar os recursos de maneira integral para a manutenção e desenvolvimento das suas atividades, realizar a escrituração completa do seu movimento de caixa,
né? Conservar exatamente aquilo que foi escriturado durante um período de 5 anos, nada mais é do que um certo aprimoramento àqueles requisitos já constantes no artigo 14 do CTN. Ok. Sobre as entidades de assistência social, queria ainda revelar um ponto específico, é o seguinte. Existe uma imunidade aqui, que é uma imunidade referente às contribuições sociais. Veja que até então falamos muito mais aqui hoje sobre os impostos, praticamente sobre os impostos. Porém, o Constituinte também resolveu, né, atribuir uma imunidade, né, com relação à folha de pagamento, né, que é a contribuição social do empregador, tá? Então, a entidade de assistência social, ela é imune para fins de recolhimento de contribuições de seguridade social do empregador, certo? Que está presente no artigo 195 da Constituição, parágrafo 7º, e tem os requisitos estabelecidos na Lei 12.101 de 2009, certo? Só mais esse apontamento aí. Agora vamos tratar da imunidade referente aos livros, periódicos, revistas e todo o insumo referente a esses bens, né, esse objeto. É o tipo de imunidade que é a imunidade objetiva, não gira em torno da pessoa, gira em torno do objeto. Então, o que se visa alcançar aqui, né? Se visa proteger, sobretudo, né, valores como cultura, liberdade de expressão, né? Então, por isso, o Constituinte resolveu designar que na Constituição que o legislador infraconstitucional teria esta impossibilidade de realizar a incidência de impostos sobre essas coisas, né? Veja só, nesse caso aqui, o STF vem dando uma interpretação um pouco extensiva, né, com relação aos objetos ou às coisas que podem recair com esta imunidade, né? Então veja, papel e todos os insumos que são assemelhados, né? Então aqui que há imunidade incidente sobre aquilo que a gente chama de papel fotográfico para fins e filmes, né, para fins de impressão. Então veja só, sobre essa situação, inclusive o STF se manifestou, né, com a súmula 657. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º, letra D da Constituição, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, né? Agora, essa interpretação ela não é tão extensiva assim. Por quê? Ela não se aplica, por exemplo, à tinta, ela não se aplica a determinadas máquinas que são utilizadas no processo produtivo, né, do livro, do periódico, então não se aplica a tudo. E tem uma súmula que saiu agora, que é a súmula de número 57 do STF, que atribui, né, também ao e-book e os equipamentos que são necessários para poder se fazer a leitura, né, do e-book também são alcançados aí pela imunidade, certo? Uma outra observação que eu queria fazer sobre esse tópico de livros, periódicos, revistas, é que a imunidade alcança qualquer conteúdo. O que quer dizer? Se o objetivo é valorar a liberdade de expressão, desculpe, né? Não tem porquê você fazer seleção de conteúdo que vai ser alcançado pela imunidade. Por isso que já se teve julgamento no STF de que pode se aplicar, inclusive, a álbum de figurinha, né? Pode se aplicar
a manuais que sejam, na verdade, apostilas com esse objetivo de estudo específico, né? Porque o fomento aqui é o fomento da cultura, a informação, artigo 5º, inciso 9º da Constituição, pode se aplicar tudo, né? Agora veja, ainda sobre aquela questão de que se refere ao objeto, está muito também mais associado à questão da produção, né? A circulação. Então os impostos que incidem sobre a mercadoria são praticamente os impostos que mais reverberam com relação a essa imunidade. ICMS, o IPI, o imposto de importação, o imposto de exportação, tá? A livraria, nesse caso, ela não é imune, né? Tendo em vista que, por exemplo, IPTU da livraria não tem imunidade sobre isso. O ISS, ela também não tem imunidade. Contribuições sociais, a livraria também não tem imunidade. Por quê? Porque a imunidade é objetiva, é referente às coisas, ao objeto e não à pessoa. Também se incluiu a ampliação dessa imunidade, também há uma ampliação dessa imunidade com relação a CD e DVD. Isso surgiu em razão da emenda constitucional de número 75 de 2013, né, que promoveu essa inclusão. Agora, CD e DVD, uma particularidade, né, que é de artista brasileiro, certo? E por fim, né, existe a imunidade com relação à exportação, né, as mercadorias de exportação. Então, mercadorias e serviços que são destinados à exportação também sofrem imunidade aí de ICMS e de IPI, certo? Que também é uma imunidade objetiva, não é em razão de que exporta, né? É imunidade em decorrência de si, do produto ou do serviço que é exportado, ok? Então até a próxima e eu encontro vocês lá.